Seja bem-vindo ao Trail Tropical. Nesse podcast, conversamos com pessoas que compõem a cena de corrida de montanha no Brasil, com o objetivo de conhecer os bastidores delas, nos inspirar com suas histórias e aprender com suas experiências para que possamos nos tornar corredores de montanha cada vez melhores, curtindo esse processo cada vez mais. Bem-vindos a mais um episódio mensal com Alex Tomé, no qual batemos um papo recheado de assuntos importantes e interessantes para quem ama o trail running e quer aprender mais sobre o esporte e a ciência por trás do treinamento de corrida. Começamos falando sobre as atualidades, com destaque para um novo recorde de FKT na travessia Petrópolis-Teresópolis, e esse assunto de FKT tem ganhado cada vez mais atenção no Brasil, e discutimos esse crescimento desse tipo de desafio aí diferente. Na parte da ciência, mergulhamos em um estudo sobre a importância do treino de força para corredores, que a maioria não gosta, né? Mas a gente trouxe insights aí valiosos sobre como isso pode impactar a performance e prevenir lesões. E também trouxemos várias dicas práticas de como você pode fazer isso de maneira mais eficiente possível para a corrida. Na pergunta do ouvinte desse mês, discutimos um tema crucial: como identificar os sinais de overtraining, como prevenir o problema e o que fazer se você já estiver passando por isso. E para fechar, rolou um papo sobre os desafios e as adaptações necessárias para treinar no calor. E talvez até as vantagens de aproveitarmos ele, que é uma realidade, né, para muitos corredores no Brasil nessa época do ano. Foi um episódio cheio de informações práticas e reflexões que podem fazer a diferença no seu treinamento. Espero que vocês curtam tanto quanto a gente curtiu gravar. Seja bem-vindo a mais um episódio do meu podcast com o grande Alex Tomé. Alex, seja bem-vindo aí. Fala, Natan. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que tenhamos um excelente 2025 aí para nós. Pô, com certeza. E assim, estamos cada vez mais próximos de finalmente ter um nome, né, para esse nosso episódio, para esses nossos podcasts aqui, né, Tomé? Assim, agora a gente conseguiu pelo menos dar uma filtrada aí nas sugestões aí que a galera deu e chegamos em 3 sugestões aí que a gente quer colocar agora para uma votação popular, e o mais votado vai ser finalmente aí o nome do nosso podcast. Imagino que então na próxima vez que a gente vai gravar a gente já vai ter um nome específico. E quer anunciar aí, Alex, quais são os 3 finalistas aí que chegaram para a votação final? Cara, como você tem a voz mais bonita desse podcast, eu vou deixar para você anunciar os 3 candidatos aí. Tá bom, vou falar. Não é porque eu tenho anotado aqui não, né? Não foi isso não. Tá bom. Não, eu não lembro de cabeça. Os 3 finalistas então são TNT, que foi a sugestão aí de um ouvinte, que vem de Trail, Natan e Tomé. Essa é a primeira sugestão. A segunda sugestão é Trail Lab, que aí tem essa pegada aí de trail com laboratório, né, dessa ciência que a gente gosta de falar aqui. E a segunda sugestão é o Trail Coffee Lab, que é uma pequena variação aí, para não ficar só com a pegada do laboratório, assim, que né, na prática a gente acaba não fazendo ciência, né? A gente só estuda ciência e compartilha aqui, né? Então seria mais parecido com o que a gente faz ali num coffee break ali de um laboratório, então por isso o nome Trail Coffee Lab, né? Então esses são os 3 finalistas aí, a gente vai fazer uma votação popular lá no Instagram. E o que tu achou, Alex? Boa. Na verdade, as sugestões foi o TNT e o Trail Lab. O Coffee fui eu que forcei aqui para colocar, né? Porque eu gosto muito de café. Mas justamente foi o que a gente conversou aqui em off, Nathan. Foi o que você falou. Atualmente, eu já fui pesquisador, porque eu fiz mestrado, mas atualmente não somos pesquisadores, né? Então, a ideia do Trail Lab é como se a gente estivesse fazendo ciência, né? Só que, na verdade, a gente é mais consumidor. Então, seria como o Trail Coffee Lab, como uma ideia de, cara, a gente está ali no intervalo entre os estudos, trocando uma ideia. Então, que é o que a gente faz aqui, né? Falando sobre estudos, falando sobre esporte, trocando uma ideia, tomando um café. Então, seria essa ideia. Não estou querendo forçar ninguém a votar nisso, mas certamente é o melhor nome dos tempos. Mas aí, né, sem nenhum viés, a gente vai colocar como votação popular aí, vocês escolhem o melhor e que o melhor vença, né? Isso. E Alex, a gente tá aí então em janeiro de 2025, como é que tá sendo aí o teu ano até agora? Cara, sabe, eu tirei férias, né, saí dia 20 de dezembro, e aí fiquei... E é impressionante, nós, prestadores de serviço, a gente sai de férias 2 semanas na minha empresa, eu sou administrativo, eu sou financeiro, eu sou treinador, eu sou tudo, né?
Então, cara, eu saio 2 semanas, eu aproveito as 2 semanas, mas quando volto é um caos, porque aí eu preciso trabalhar pelas 2 semanas que não trabalhei. Então foi muito pesado, assim, minha volta, realmente trabalhei demais, mas agora já estabilizou bem. E eu tô treinando agora vou fazer a prova lá no Ushuaia, né, a UTMB, a Valhall. Então eu tô treinando bastante também. Com esse calor aí tá um pouquinho pesado para treinar. Acabei de voltar de um treino, inclusive hoje, agora há pouco, mas está sendo bem interessante, está sendo um excelente começo de ano. E aí, como é que são as coisas? Cara, se aí Floripa tá quente, assim, aqui no Rio tá um absurdo, assim. Desde domingo, a gente tá gravando isso na terça-feira, né? Desde domingo chegou uma onda de calor aqui que tornou assim o treinamento, qualquer treinamento se torna, Insalubre. não, com certeza insalubre, mas qualquer treinamento se torna um treinamento aí de calor também, porque mesmo 6 horas da manhã eu tô saindo pra correr, já tá assim, parece que o maçarico tá ligado assim, e mesmo um treino leve, igual eu fiz hoje de manhã, assim, foi 10 quilômetros, 1 horinha ali, normalmente faço em Z2 tranquilo. Hoje fiquei penando pra manter Z2 ali, batimento subia demais, assim, porque tá muito quente mesmo, muito úmido também, então, pô, começa a correr 5 minutos já tá todo suado, assim, não tem aquele ventinho, tá tenso, assim, mas tá legal. Tô treinando agora só pra conseguir concluir Cambotas, né, que foi uma prova aí que Ah, veio como convite aí do Valmir, eu vou lá pra ajudar numa gravação dos podcasts também com os atletas, e né, com certeza sem não almejo nenhum resultado, assim, é só realmente terminar aí os 45 quilômetros aí, acho que tem 3.000 mais ou menos de desnível, então é pesadinha, né, a prova, e eu quero conseguir terminar aí num tempo ok, então é esse é para isso que eu tô treinando no momento, vai ser um treinamento, uma prova que eu vou usar como um treinamento base aí para alguns outros projetos aí ao longo do ano, né, mas esse tá sendo o meu ano até agora. boa, já começou o papinho de corredor de putz, não treinei muito bem, tô indo Sempre. lá pra prova, não sei se vou ter um bom resultado, nem sei o quê. Ah, cara, tem que ser, né? Não tem. Quem Cara, tá lembrei no de meu uma nível coisa, é assim. lembrei de uma coisa totalmente aleatória. Esse dia você postou uma foto, tinha uma cobra gigantesca na entrada do seu apartamento, do laboratório aí. É real aquilo, cara? É, foi real. Foi do lado do elevador aqui que sobe pro meu apartamento, cara. Eu moro aqui num lugar já perto de uma reserva, assim, né? De que tem mata nativa mesmo, assim, grande. E aí, pô, apareceu uma jiboia de 2 metros aqui no. Ainda bem que era tranquilo. A galera tava meio louca, assim, que não sabia o que que era, assim, né? Daí, tipo, quando eu cheguei, eu vi que era uma jiboia. Eu falei, não, fica tranquilo, não vai acontecer Ah, nada, né? chegou o especialista em cobra Ah, agora, não é? especialista, né, cara? Pô, a gente que é do trail, a gente tem conhecimento, né? Acalmei a galera, peguei a cobra, devolvi. Não, capaz, né? Liguei pros bombeiros. Ah, o Bear Grylls do trail aí. Liguei pros bombeiros, aí eles vieram aqui e recolheram, assim, mas era de verdade, pô, um cobrão 2 metros, assim, cara, perto do elevador, já que sobe aqui pro apartamento. Parado. Nossa, que loucura. Morar no Rio aqui não tem vários desafios, assim, né? Vamos É colocar uma assim. experiência, é uma É uma experiência. experiência. Queria conversar contigo, começar esse nosso papo aí falando sobre as nossas atualidades, né? A gente tem um quadro de atualidades sempre aqui, e como eu já falei, hoje é terça-feira, no último domingo a gente teve um recorde que foi batido aí, tava há quase 10 anos sem ser batido, que foi no FKT, né, da travessia de Petrópolis-Teresópolis. Quem tinha esse recorde aí era o grande Chico Santos, né? Se eu não me engano, ele bateu o tempo dele em 2016, e quase 10 anos, 9 anos aí ficou esse recorde, ninguém bateu. E aí no domingo aí, um que era pupilo dele, não sei se está mais treinando junto, né? O Ratinho, o João Ratinho, foi lá e conseguiu baixar esse tempo, assim, né? O tempo baixou para 3 horas e 17 minutos. Então, uma travessia aí de 23, 24 quilômetros aproximadamente, com 2.400, se eu não me engano, de desnível. E assim, tava um dia muito quente, né? Que nem eu já falei aqui, o domingo foi o dia que chegou a onda de calor. Claro que lá em Petrópolis, Teresópolis é um pouquinho mais fresquinho do que aqui, né? Só que mesmo assim tava muito quente, assim, né? Se ele tivesse tentado isso ali em maio, junho, agosto, provavelmente teria sido bem mais tranquilo, né? Mas mesmo assim, né? Mesmo nesse tempo aí, ele conseguiu bater esse tempo, né? Bater esse recorde num domingo ainda, né? Que, pô, o parque tava cheio, provavelmente. E o João Ratinho foi lá, então parabéns aí para ele, e eu fico feliz aí de ver os FKTs aí crescendo aqui no Brasil, mais gente, né, tentando bater nessas travessias. Para quem não sabe, a gente já falou aqui algumas vezes, mas FKT, né, é a sigla, né, de Fastest Known Time, né, o tempo mais rápido
conhecido que alguém faz algum percurso, pode ser uma travessia, pode ser um loop, assim, e esse da travessia Petrópolis-Teresópolis é um dos mais clássicos, né, que a gente tem aqui no Brasil, e aí ele foi lá e conseguiu tirar esse tempo aí, e foi algo com certeza impressionante aí. Uhum. E esse sim é uma, entre aspas, prova de autossuficiência, né? Que a gente tem umas provas de autossuficiência aí no Brasil que na verdade não são bem de autossuficiência porque tem PCs a cada poucos quilômetros. Então, realmente, o que torna mais difícil porque você vai ter que sair mais pesado, né? Essa até é curta, né? Pelo tempo que você falou. Mas, por exemplo, tem uma aluna minha, a Raíssa, que eles foram fazer se não me engano, era perto de 80K, foi um pouquinho antes de ela começar a treinar comigo. Ela só falou, ó, vou fazer agora, começo o treinamento depois. E por isso que eu não sei exatamente de cabeça assim. Mas, cara, imagina, é muita quilometragem para você levar, né? Você precisa levar muita comida, muita água, hidratação, planejar alguns pontos onde você vai passar perto onde você possa recarregar água, principalmente. Então, acaba sendo uma logística mais complexa e a tendência é você fazer um tempo um pouquinho pior do que se fosse uma prova, né? Então, e ainda mais num momento desses de calor, como você bem falou, nosso desempenho tende a baixar bastante, né? Então, realmente, um feito aí. Exatamente, assim, eu não tenho certeza se isso se classificaria ali no site do FKT como autossuficiência, porque você tem as duas modalidades lá, né? Você pode cadastrar se você fez com apoio ou se você fez realmente sozinho, né, Uhum. autossuficiência. Eu acho que essa não se enquadraria se ele for registrar lá no FKT, né? A gente tava falando lá, um amigo nosso, o Odin, já falou para ele lá registrar lá. Mas eu acho que não se classificaria porque pelos vídeos ali que eu vi, tinha alguém que estava junto com ele em Sim, alguns entendi. lugares, tipo, dando Sim. alguma coisa, ou pelo menos ajudando ali, tipo, a repor a água, né, mais rápido e tal. Então, assim, eu acho que não se classificaria como autossuficiência por causa disso, assim, realmente, Entendi. para ser autossuficiência, tu fez totalmente sem apoio nenhum, carregando tudo, né? Uhum. Pelo que eu vi, ele correu bem leve, deve ter levado, tipo, géis só em algum cinto, alguma coisa assim, sem mochila nem nada, uma garrafinha de água, e encheu, provavelmente nos postos, nos postos não, né, mas nas fontes de água que tem, talvez nos abrigos, né, que tem na travessia, tem 2 abrigos lá em cima também, então ele fez isso, mas provavelmente tinha algum apoio de alguém, então se ele for registrar mesmo no site do FKT, eu acho que não entraria nessa parte de autossuficiência por causa disso, assim, né, mas mesmo assim é uma das modalidades que tem lá, e aí quem quiser tentar bater, né, com apoio pode tentar, e aí vai estar, né, ali o tempo dele, mas quem quiser autossuficiência pode tentar lá também, tem um outro recorde aí para ser quebrado também, né. Entendi. Então, com 10 minutos de podcast, falei a primeira grande besteira do dia. Essa é isso aí, cara, a gente só acerta tentando, né. E é isso, cara. Eu acho que eu fico bem feliz de ver esses FKTs aí crescendo aqui no Brasil, porque é uma modalidade que eu gosto bastante, assim, né? Ainda mais hoje em dia, né? A gente vendo que muitas provas aí estão ficando com preço que não fica acessível, né, para todo mundo, assim, né? Eu sei que tem toda a estrutura, né, que eles colocam, né? Não tô, né, falando mal das provas, né? Eu sei que as provas realmente têm algumas coisas que elas precisam colocar e vai aumentando o preço, assim, né? Uhum, uhum. Mas aí isso acaba, né, encarecendo e não deixando tão acessível para todo mundo, né? E o FKT cara, tá aberto ali todos os dias do ano, é só você ir lá com um relógio ou com o celular mesmo, marcar no GPS e joga pro site e vamos ver quem que tem o melhor tempo, assim, né? Então é um negócio mais raiz, assim, que eu acho legal, incentivo, assim, e esse é o motivo aí que eu quis trazer isso aqui para incentivar mais pessoas aí a fazer essa travessia, inclusive essa especificamente aí é uma travessia linda, assim, mesmo se não for fazer correndo, assim, né, ou pelo menos não para bater o recorde, só fazer ela ali, quando eu fiz deu 7 horas, assim, e, cara, vale muito a pena, assim, porque é um passeio de um dia, assim, que tu passa por uns lugares, assim, que tu não acredita que tem aqui no Brasil, assim, tipo, é lugar muito lindo mesmo. Então, recomendo aí que façam essa travessia e quem quiser tentar bater o tempo do ratinho aí, 3 horas e 17, aí é só correr um pouquinho mais rápido que isso. Boa. E daqui a pouco as pessoas, eu acho que é uma evolução natural, as pessoas começarem a fazer isso em grupos maiores, né? Acaba quase que virando uma prova, né? Cara, vamos levar aí meus amigos, você e os seus amigos, daqui a pouco reúne 20, 30, 40, 50 pessoas e faz um percurso que vira quase que uma prova, né? Então, acho que é uma evolução natural aí das coisas. Boa. Cara, vamos pro próximo quadro então, Alex? Vamos lá. Cara, o próximo quadro, então, é o nosso quadro de ciência, né? Onde a gente
analisa, estuda alguns estudos científicos, né, relacionados à corrida, relacionados ao treinamento, à corrida de montanha, e aí a gente passa para vocês aí o conteúdo, o que a gente acha mais interessante aí sobre esses estudos, né? E para esse episódio de hoje aí a gente vai falar um pouco sobre treinamento de força, né? E tem 2 estudos diferentes aí que o Alex vai trazer para a gente, que falam sobre treinamento de força especificamente para corredores, assim, né? Eu vou deixar então, Alex, explica aí para a gente um pouco mais, dá um resuminho aí desses artigos e dos achados aí, o que a gente pode aplicar depois para o nosso treinamento também. Boa. Bom, primeiro é interessante falar que esse é um assunto que eu já estudei bastante em vários momentos da minha vida. Primeiro, como treinador, obviamente, eu também prescrevo treino de força para os meus atletas. Segundo, eu estudei um pouco isso no meu mestrado também, porque faz parte ali da parte inicial da minha dissertação, então eu revirei bastante a literatura. E terceiro, acho que a maioria das pessoas que me conhecem sabe, eu tive um projeto com o Guilherme D'Agostini que foi o Força para Endurance, né? Então, onde a gente até encerrou o projeto agora porque não tínhamos mais tempo e não dava mais para encaixar com qualidade nas nossas agendas. Então, a gente acabou encerrando esse projeto. Mas durou aí quase 3 anos de um projeto que a gente fazia somente treino de força para atletas desde iniciantes até atletas da seleção. Então, a metodologia foi toda eu e o Guilherme desenvolvemos, a gente não atuava como treinador, tínhamos a Kátia, depois o Diego Tales, que atuaram como treinadores, mas a gente não atuava diretamente, a gente estava mais na parte de metodologia mesmo. Então, é um assunto que eu já estudei bastante. Os 2 artigos que eu trouxe aqui são artigos que foram um pouco de base para esse nosso trabalho do Força para Endurance. E eu vou tentar resumir de maneira bem resumida mesmo, perdão pela repetição, porque são 2 trabalhos bem diferentes. Um deles primeiro ele pegou um grupo de atletas, de corredores bem treinados até 23 anos, então era um pessoal que tinha o 5km na casa dos 15, 16, então dá para ver que são pessoas muito bem treinadas. Tipo a gente, mais ou menos assim, né, Alex? Isso, mais você, né? Eu acho que eu fico com 17 um pouquinho. E são atletas chineses de universidade, sabe? Então, esses caras, eles pegaram um grupo e dividiram em 3 grupos, 3 subgrupos. Então, um grupo foi lá e fez um trabalho de muita repetição e pouco peso, o segundo grupo foi lá e fez um trabalho de muito peso e pouca repetição, e o terceiro grupo fez um mix, colocou muito peso, pouca repetição e também trabalho de salto. E todos os trabalhos eles foram equalizados na questão de volume, ou seja, o tempo em exposição, séries, tudo era igual, só que tinha métodos diferentes. E justamente para comparar, porque a gente tem essa ideia, antigamente tinha essa ideia principalmente de que o corredor faz muita repetição, né? Fica muitas horas, então tem que fazer pouco peso e muita repetição. E esse é um dos vários estudos que mostram o contrário. Na verdade, o grupo que fez menos peso e mais repetições foi o grupo que teve os piores resultados. Então, depois a gente vai ampliar um pouquinho mais o assunto, né? Mas uma coisa bem interessante aqui é que eles, claro, mensuraram ali justamente economia de corrida, que é algo bem importante, que acho que é algo que a gente pode ampliar também depois, mas principalmente nesse estudo que foi muito legal foi que eles mensuraram tempo nos 5 quilômetros. Então, eles fizeram um teste de 5 quilômetros antes da intervenção. Aí fizeram 8 semanas de treino e fizeram outro teste de 5 km. Então, além das várias outras coisas, economia de corrida, lactato sanguíneo, tudo isso foi analisado também. Mas, de maneira prática, a corrida de 5 km foi muito interessante. Então, o grupo que mais melhorou foi o grupo de trabalho complexo, ou seja, muito peso, pouca repetição e trabalho de saltos. Depois, o grupo que fez trabalho de força também melhorou consideravelmente, melhorou um pouquinho menos do que o trabalho complexo, mas também melhorou bastante. E o grupo que fez muita repetição e pouco peso não teve melhora significativa. Então, olha que interessante. A gente às vezes vai para a academia pensando, eu tô indo porque eu vou melhorar, e acaba às vezes não melhorando. Então, esse trabalho mostrou isso. O outro trabalho, ele pegou atletas que também são bem treinados, de montanha, daí ultramaratonistas, e fez um trabalho de 12 semanas. E aí ele fez um trabalho de, primeiras 4 semanas, só de adaptação ao treinamento, adaptação ao movimento, basicamente, fazendo trabalho sem peso, tudo feito em casa, sem peso nenhum, sem academia.
Então, só agachamento, peso do corpo, afundo com o peso do corpo, esse tipo de coisa. No segundo momento, eles incluíram saltos também. Então, fizeram um trabalho que foi de força junto com o trabalho de saltos. E eles viram uma melhora significativa na economia de corrida. Só que aqui é importante a gente dizer que foi feito um trabalho também que é de potência, de salto, que foi muito importante e muito relevante. Então melhorou a economia de corrida, só que eles não mensuraram, não fizeram um teste de 5 km. Então de maneira direta, o tempo de corrida, a gente não sabe se os atletas melhoraram. Teoricamente vão melhorar, porque se você melhora a sua economia de corrida, você tende a melhorar também essa corrida. E acho que é bem interessante trazer isso, porque a gente às vezes fala em economia de corrida, as pessoas não sabem direito o que é. A economia de corrida é medida de uma maneira bem simples. Eles vão colocar o Natan e o Alex e mais uma galera correr a 12 km por hora. E eles vão medir, olha, o consumo de oxigênio do Alex e do Natan é tanto. E aí depois colocam a 12, a 14, a 16, vão vendo qual é o consumo de oxigênio correndo nessa velocidade fixa. E aí depois você faz de novo esses testes, depois de um tempo, e você vai ver que o Natan está correndo a mesma velocidade e consumindo menos oxigênio. Ou seja, ele é um atleta mais econômico. Ele está fazendo a mesma coisa gastando menos energia. Então isso que é a economia de corrida, é você realizar o mesmo trabalho gastando menos energia. Se sobra energia, o que você pode fazer? Você pode correr o mais rápido ou mais longe, você pode escolher, aí depende do seu objetivo. Então, melhorar a economia de corrida, a tendência é que melhore muito também a sua corrida, né? De maneira indireta ou até direta, assim pode-se dizer. Então, esses dois trabalhos, um que mostrou que era muito peso e com potência melhorava muito, o segundo grupo, bastante peso e poucas repetições, melhorou bastante, e pouco peso e muitas repetições não melhorou tanto assim. E o segundo grupo mostrou que colocar, mesmo fazendo em casa sem peso, mas adicionar trabalho de potência, melhorou bastante a economia de corrida. Qual que é o ponto a se observar nos dois estudos? Eram atletas destreinados na musculação, na força. Ou seja, se eles fossem treinados, se eles viessem fazendo um trabalho de musculação, talvez o resultado seria diferente. Mas o que a gente viu é que, para quem não faz, isso melhorou e muito, de maneira muito considerável e de maneira muito rápida. A gente está falando de 8, 12 semanas de treino. Cara, isso é 2 meses, 3 meses, para melhorar de maneira tão significativa assim. Então, basicamente é isso que os dois artigos trouxeram. A gente pode ampliar um pouquinho especificamente. E é interessante isso, assim, porque a gente tem, né, a gente corredor, assim, tem essa mentalidade, né, e, pô, eu não posso ficar carregando, levantando muito peso na academia, porque senão às vezes vai crescer o músculo, né, o ventre do músculo vai ficar maior, aí assim eu vou ficar mais pesado, vai ser mais difícil para correr, assim, né, a gente tem às vezes essa mentalidade, né, e aí a gente olha pra academia e vê os caras lá, tipo, um monstro levantando um monte de peso, aí a gente pensa, pô, se eu levantar aquele peso, eu vou ficar monstro, né, então a gente tende a fazer essa associação, que não sempre essa associação, ela é uma causalidade, assim, né, pode ser só uma correlação que não tem necessariamente, né, uma causalidade. O fato de você levantar em peso muito alto não significa que o ventre do músculo vai crescer e que você vai hipertrofiar. O cara que está lá treinando para hipertrofia, ele sim levanta muito peso, mas ele também faz muitas repetições, né? E a gente na corrida ali, pelo que eu entendi, né, mais ou menos desse estudo ali, talvez o ideal é a gente fazer alto peso, mas a gente não vai fazer o mesmo número de repetições que o cara que está treinando para hipertrofia ele vai fazer, né? Ele vai precisar fazer um volume de repetições muito maior do que a gente para corrida, né? E aí às vezes a gente entra nessa de achar que, pô, vou ter que fazer baixo peso, só que aí se a gente faz com baixo peso na academia, a gente está fazendo basicamente a mesma coisa que a gente já está fazendo na corrida. E aí a gente está fazendo na academia aquilo parecido com o que a gente já faz na corrida, aí é meio que um negócio que, tipo, tu pode ou só chegar mais perto de um overtraining, né, que é uma coisa que a gente vai falar ainda mais pra frente nesse, ou, né, não ter, às vezes, o efeito que poderia, né, de um estímulo diferente da corrida, assim, né, você fica tendo meio que o mesmo estímulo durante todas as fases do seu treinamento, né, semanal ali. Boa. É muito interessante você falar isso, porque no estudo, principalmente nesse primeiro do treinamento complexo, eles viram que não teve diferença nenhuma em composição corporal, ou seja, os caras não emagreceram e não ganharam massa muscular. Então isso é muito importante, eles ficaram mais fortes sem ganhar massa muscular, isso é muito importante. E isso acontece porque um trabalho de resistência de força ou de hipertrofia, ele é um trabalho que o músculo precisa ficar em exposição muito tempo, e é por isso que você precisa fazer mais repetições.
8, 10, 12, 20, 30 repetições, você vai deixar o tempo em exposição por muito tempo, vai gerar microlesões, essa microlesão vai gerar uma adaptação, que é a hipertrofia. Agora, quando você vai para um trabalho de força, cara, você dificilmente vai passar de 5, 6 repetições. Eu gosto de fazer 4, 3 repetições. Então não dá tempo do músculo ficar tanto tempo em exposição. Tá, mas aí como é que melhora? É uma conexão neuromuscular, é a sincronicidade. Então o cérebro vai mandar as informações de maneira mais assertiva, quais músculos recrutar para fazer aquele movimento específico. E as informações elas também são trocadas de maneira mais rápida. Então é um trabalho muito de cérebro, tanto que se fala muito sobre a questão de para você ajudar nas doenças degenerativas de cérebro, de demência, trabalho de força é muito importante, justamente porque o trabalho de força estimula muito o nosso cérebro. Então, são trabalhos realmente totalmente diferentes. Um corredor que quiser fazer o trabalho na musculação e não ganhar peso, cara, totalmente possível, dá para fazer isso de maneira muito tranquila. Isso é um conhecimento bem básico que todo profissional de educação física deve ter. Então, basicamente, assim, pelo que eu entendi, né? Só para ver se ficou claro, assim, para mim e talvez o pessoal que está ouvindo também. O que mais, né, apareceu de acordo com o estudo, né, de ter mais resultado, então seria esses treinamentos de força, né, com peso mais alto e talvez não fazer tantas repetições, assim, né? A tua sugestão ali seria 4, 5 repetições, junto com os treinos de potência, treinos de... Me fugiu agora a palavra lá da força elástica mesmo, dava... Do ciclo longo e curto ali, né, de potência elástica, Isso, força são os reativa. treinos, isso, exatamente. E aí, então, seria esses treinos de salto, de potência, junto com esses treinos de força, assim, né? O que eu entendi do estudo seria isso, né? Que a forma mais eficiente ali, que teve mais resultados, foi esse treino que eles chamam de treino complexo, né? Que é um mix desse treino de força, que é você tá fazendo, por exemplo, um agachamento, né? Com alta carga, com barra lá, com bastante peso, aquele peso que você vai fazer 4 repetições, e aí depois você parte para um exercício de potência, por exemplo, fazer um salto na caixa, ou aquele, né, que você pula da caixa e dá mais um salto depois. Então, esse tipo de exercício, junto com esse treino de força, né, com uma carga mais alta, né? Esse seria o que deu mais resultado, né? Seria isso? Isso. Até é interessante você falar sobre isso, porque no estudo, na conclusão ali, os autores eles dão uma sugestão, dizendo que não necessariamente você precisa fazer um trabalho de potência. Eles até sugerem que você faça, antes de começar os trabalhos de potência, você faça um trabalho prévio somente de força. Então, a gente está falando aqui de uma composição de treinamento. E a gente falou antes, pô, mas esse trabalho que ele é mais parecido com a hipertrofia que a gente faz na academia, ele não é tão eficiente. De forma direta, não, mas talvez ele seja necessário como um trabalho prévio para preparar o corpo, para você entender movimento, para você ter um equilíbrio muscular, tudo isso para te preparar. Porque o trabalho de força, cara, ele pode ser um pouco agressivo. Imagina você colocar uma vez o seu peso corporal, vamos supor que você pese 80 quilos. Você vai colocar 80 quilos no agachamento para fazer 4, 5 repetições, não é todo mundo que consegue, porque às vezes nem tem o padrão motor para fazer aquilo. Então é legal que você faça um trabalho prévio, aprenda os movimentos, se fortaleça como um todo, tenha o corpo equilibrado para você não ter... Pô, eu tenho a posterior de coxa, ela é muito enfraquecida em relação à anterior de coxa. Cara, você vai fazer um agachamento, talvez tenha algum problema, porque uma parte do músculo aguenta, a outra parte não aguenta. Então você fazer um trabalho prévio é muito importante. Mas um trabalho de força específico, ele é um trabalho que eu costumo trabalhar aí entre 2 a 5, 6 repetições, mais ou menos por aí. O peso, ele tem que ser progressivo, porque você precisa, e a gente ganha força de maneira muito rápida, tá? Se você colocar essa semana um treino, semana que vem você já pode aumentar o peso, se você fez de maneira correta. E no estudo eles trazem mais ou menos um aumento eles fazem lá o trabalho de 1 RM, né, que uma repetição máxima, ali o seu peso máximo, vamos supor que você consegue, para uma repetição você consegue levantar 100 quilos. Então eles começam o trabalho com 75 a 80 quilos. Então, mais ou menos, 75 a 80% da carga máxima. E cada semana eles vão aumentando, de 75 a 80 para 80 a 85, de 85 para 90, e assim você vai aumentando o peso. E é importante também dizer que a recuperação ela precisa ser muito longa. Então, um trabalho de força que você vai fazer, vamos supor, 3 séries de 4 repetições. Cara, o intervalo vai ter que ser de 3 minutos. 2 minutos, assim, no mínimo, mínimo, mínimo. Eu coloco 2 minutos para os meus atletas porque, cara, as pessoas às vezes não têm tempo. O cara fala assim, eu tenho 45 minutos, então eu tenho que abrir mão de alguma coisa, eu abro mão de um intervalo um pouco maior. Então, esse seria um trabalho de força. O trabalho complexo, ele vai colocando
um exercício de potência entre os trabalhos de força. Então, por exemplo, você vai fazer um agachamento, 3 séries de 5. Terminou o agachamento, você vai fazer o trabalho de salto na caixa, 3 séries de 5 saltos. Depois você vai fazer um trabalho de deadlift, por exemplo. Depois um salto, um drop jump. Então você vai alternando um de força, um de potência, um de força, um de potência, sempre com intervalo longo e poucas repetições. É mais ou menos isso. Isso é interessante porque a gente acha que o treino de força, né, às vezes é para quem, né, ou quer ganhar peso, ou quer ganhar, né, hipertrofia muscular, ou só para os caras que são da elite, assim. Só que isso é tão não verdade que na nossa clínica aqui, né, no Rio, a gente tem a clínica de quiropraxia e há 2 anos atrás a gente abriu um estúdio junto para fazer treinamento e reabilitação também. E aí é com fisioterapeuta ali, e ele faz essa parte de reabilitação de lesões, de cirurgia e também treinamento de força para prevenção de lesões. E os exercícios que a gente faz, né, tanto para reabilitação, como para prevenção, como para treino de força, eles são muito parecidos, eles não mudam muito, né? Antigamente a gente achava que, pô, o cara tá voltando de uma lesão, beleza, ele vai lá só fazer aquele, tipo, os exercícios bem, né, simplesinhos, vai ficar, tipo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, só fazendo aqueles exercícios, ou, tipo, só choquinho, e fazer infravermelho, e fazer um monte de coisa, e realmente essa intervenção, ele tem o seu lugar, mas é numa fase muito inicial. A partir do momento que a pessoa já vai ganhando uma função de volta, ela já tem que começar a ir botando carga. Isso é o que vai mais rápido devolver a pessoa para aquele estado que ela estava, né, prévio da lesão, assim, né? Então isso é o que a gente sabe hoje em dia, que o treinamento de força, ele é muito eficiente em todas as fases que a gente vai estar passando, né? Desde uma reabilitação, como uma prevenção de lesão, como para um treino de performance mesmo, né, para ter mais força mesmo. Então esse treino de força, cara, é assim, é como se fosse assim, se fosse um remédio, assim, todo mundo tomaria, assim, sabe? Porque Sim. os impactos, né, positivos que ele tem para nossa fisiologia, para nossa função mesmo de movimento, é assim, é tantos que a gente, se fosse falar aqui, a gente ia ficar o episódio inteiro, né, só falando sobre todas as mudanças que isso vai gerando, né? Então, assim, treino de força, pô, é fundamental, assim, para todo mundo que corre, mas principalmente eu acho para quem corre de montanha, né, por causa de variações de terreno, né, e outras coisas, subida e descida, assim. Então eu acho que esses estudos aí, né, jogaram mais luz, assim, sobre como, né, são as formas mais eficientes da gente fazer isso, assim, e eu acho que se né, quem tá ouvindo isso aí não faz nenhum tipo de treino de força, assim, você tem que pensar que, pô, você tem uma vantagem, porque, pô, provavelmente você vai ver muita mudança positiva, né, se você inserir qualquer tipo, né, qualquer estímulo, assim, seja uma vez por semana só, você já vai ver muita mudança positiva na sua corrida também, né? Com certeza. E até anotei aqui algumas coisas para trazer de pontos aleatórios aqui que eu acho importante. Até eu fiz isso, eu fiz um post lá no meu Instagram, eu coloquei alguns por bullet points, assim, sabe? Alguns pontos que eu acho interessante para dar para observar. Mas isso que você falou agora sobre a questão de ser montanha, é muito importante que as pessoas saibam que ação excêntrica, e para não ser tão chato aqui, a ação excêntrica é a parte que você, no agachamento, que você desce. Você tem como quando a gente está descendo na corrida, quando você pensa que você está descendo uma montanha, um estradão, morro abaixo, quando você pisa, você flexiona o joelho. Essa flexão de joelho é uma ação excêntrica. Então, essa ação excêntrica, ela desgasta muito o nosso músculo. Então, nesse estudo especificamente, eles não foram por esse viés, porque eles estavam estudando atletas de asfalto, né, de 5 quilômetros. Mas, para nós da trilha, é muito importante, porque quando a gente eles mostraram que o desgaste muscular excêntrico é menor em quem fez o trabalho de potência. Ou seja, as pessoas que fizeram salto tiveram um desgaste muscular menor. Por quê? Porque o salto, especificamente, ele força a ação excêntrica. E depois que forçar essa ação excêntrica, o corpo vai gerar uma adaptação, que é de fortalecimento específico. É a mesma coisa que você for fazer um agachamento. Cara, você vai ficar mais forte depois de fazer o agachamento um dia, porque no próximo dia você vai estar mais forte. Por quê? Porque o corpo gerou uma adaptação. Aqui é a mesma coisa. Quando você faz um trabalho de salto, você acaba sendo mais forte, desgastando menos. Quando você desgasta menos, você perde menos durabilidade, você consegue fazer força mais tempo, até chegar ao final, você quebra menos, digamos assim. Inclusive tem um outro estudo que ele comparou isso, ele comparou ingestão de água, ingestão hídrica, hidratação, de eletrólitos também, e desgaste muscular, para entender o que estava causando cãibra em maratonistas.
E ele viu que, na verdade, quem teve cãibra e quem não teve cãibra estavam com a água, a reposição hídrica estava igual, a reposição de eletrólise estava igual, mas a única diferença é que quem teve cãibra estava com o músculo muito mais desgastado. Ou seja, nos sugerindo, na verdade, né, que hidratação e a reposição de eletrólitos não foram o problema da cãibra, e sim o desgaste muscular. E no final do artigo, eles até sugerem que se faça treino de força para evitar esse desgaste muscular e você conseguir até o final sem quebrar. A gente vai perder desempenho, nosso músculo vai perder função, a gente vai ficar mais fraco conforme a gente está correndo, porque vai tendo desgaste. Agora, o ponto é, um treino de força pode fazer com que essa diminuição seja menor, que você demore mais para perder tanta força, para que você demore mais para quebrar. E às vezes vai demorar tanto para quebrar que a prova já acabou. Então você acaba não quebrando. Então o treino de força pode acabar te ajudando muito nisso. E só mais um ponto, Natan, antes que eu esqueça aqui, é importante dizer que a gente se fala muito aqui em VO2 máximo, né? Então tem uma coisa que é VO2 máximo, que é o consumo de oxigênio, e tem uma coisa que é a velocidade associada ao VO2 máximo, que é a velocidade que a gente corre quando a gente atinge o consumo máximo de oxigênio. Então, chamada de VO2 máximo, né? Velocidade associada ao VO2 máximo. E nesses estudos de força, eles veem que o VO2 máximo não melhora de quem faz treino de força. Então, se você quer melhorar seu VO2 máximo, não é treino de força o caminho. Porém, a velocidade associada ao VO2 máximo melhora. Ou seja, se antes no consumo máximo de oxigênio do Natan, o Natan alcançava a velocidade de 18 km por hora, agora ele vai alcançar a velocidade de 19 km por hora. Muito provavelmente pela economia de corrida, ou seja, ele está ficando mais econômico, ele está gastando menos energia, que volta ao que eu falei antes. Então, não vai melhorar o seu VO2 máximo? Não, mas pode melhorar a sua velocidade, porque você vai ser mais econômico, você vai usar essa energia para ser mais rápido. Pô, excelente. Isso aí. Deu pra entender um pouco melhor aí tudo sobre esse universo aí do treino de força. Se tiver alguma pergunta aí sobre isso também, podem mandar aí pro Instagram direto do Alex, o cara é especialista nisso e vai poder ajudar vocês aí, com certeza. Ô, Natan, e aí só mais um último ponto aqui, desculpa, depois eu vou parar de falar, é que esse mesmo grupo que fez essa pesquisa do treino complexo, lembra que eu falei que eram com atletas muito bons, né? De 5 km para 15 minutos. Então esse é um público diferente de atletas amadores. Então eles fizeram também um trabalho muito parecido com maratonistas recreacionais, a galera que treina bem menos, que vai para maratona e tal. E eles encontraram alguns dados muito parecidos, só que nesse eles não fizeram teste de 5 km, então não deu para ver diretamente. Mas eles encontraram resultados muito parecidos e principalmente não teve tanta diferença assim entre o treino complexo e o treino de força. O que quer nos dizer que pessoas que têm um treinamento um pouquinho inferior talvez nem precisem tanto assim de trabalho de potência. Esse trabalho de potência seria um pouco mais necessário para quem está um pouco mais avançado. Então, minha opinião seria, não se preocupa tanto assim em fazer um trabalho de potência. Primeiro faz um trabalho de base, de força muito bem feito. Então, depois aí você vai trabalho de potência, né? Seria mais ou menos isso. Pô, muito bom. Eu acho que isso fecha bem, assim, porque tira um pouco daquela necessidade, aquela paralisação que a gente pode ficar, às vezes, por ficar analisando tudo que tem que ser feito e às vezes a gente acaba não fazendo nada, né? Então, acho que esse teu resumo aí ajuda bem nisso, assim, né? Então, é isso, cara. Treino de força, padrão ali, tipo, né? Pegar, levantar peso mesmo, de verdade, sem medo, assim, tipo, isso é o que, né, de forma geral, vai mais te ajudar no momento, né? Depois, se você já estiver fazendo isso por muito tempo, assim, tiver desenvolvido realmente, né, uma capacidade, uma força maior, daí dá para inserir essas outras coisas, né, que são essas firulinhas aí que vão com certeza ajudando, assim, né, depois, mas se você não tá fazendo nada, é treino de força realmente, o básico, o simplão lá, isso é o que vai mais te ajudar aí nesse momento. É isso aí, cara. Nenhum exercício vai ser melhor do que um agachamento, um afundo. Cara, é o básico bem feito é certamente o melhor caminho. Boa, vamos pro próximo quadro, então? Bora. Próximo quadro, então, é o da pergunta do ouvinte. E esse aí quem mandou pra gente foi o grande o Wilton Nascimento, imagino que muitos aí devam conhecer. E ele atleta de seleção, hein? Atleta de seleção, esse aí é brabo. Ele pediu pra gente falar um pouco mais sobre overtraining.
né? Ele falou que quase ninguém fala sobre isso aí, e aí eu queria, né, perguntar para ti, tu que é o nosso treinador aí, como que a gente sabe quando a gente está num overtraining, assim, e talvez o que a gente pode fazer para prevenir, né, para não Uhum. chegar naquilo, e o que a gente pode fazer para sair de um overtraining se a gente já estivesse, né? Então, tu consegue dar aí um resuminho aí pra gente o que é overtraining e responder essas perguntas aí? Eu sei que é muita pergunta, mas vai com calma. Não, vamos lá, vou tentar ser bem sucinto aqui. Quando a gente falou aí sobre overtraining, eu lembrei de uma aula do mestrado, que cara, eu tive um dos melhores professores que eu tive na vida foi o professor Vitor Costa. Ele é aqui de Floripa, do MTB, da mountain bike, aí o cara já foi campeão brasileiro e tal, e hoje ele é professor. E ele realmente é muito legal porque tem essa parte teórica e prática também. E ele é um cara muito assim, ó, faca na bosta, e ele vai te falar na cara, assim, um dia eu falei sobre overtraining na aula, ele já me deu uma chapuletada ali, e aí só que depois da chapuletada ele já me deu uma aula. Então eu lembrei dele quando eu vi essa pergunta do overtraining. Porque na verdade, overtraining é uma coisa muito difícil de acontecer, é muito difícil mesmo. Dificilmente no nosso nível de atleta, mesmo os alto rendimento, eles chegam a esse ponto. O que acontece é que a gente tem 3 etapas. Uma coisa, quando a gente faz um treino, a gente tem um estresse. E esse estresse esse estresse pode ser positivo ou negativo. O nome disso é overreaching. Esse overreaching pode ser funcional ou desfuncional. Quando ele é funcional, quer dizer que você deu um estímulo, gerou um estresse, você se alimentou bem, dormiu bem, aquele estresse virou uma adaptação positiva, você agora é melhor. Então, ponto. Overreaching funcional. Overreaching não funcional, ele não vai acontecer em um treino só, ele vai acontecer numa sequência de treinos, onde você não tem uma recuperação suficiente e você vai lá, fez alguns treinos, você piorou, porque no final do treino você piora, porque a gente causou um estresse, só que você não conseguiu se alimentar direito, ou não conseguiu dormir direito, ou fez muitos treinos na sequência e não deu tempo para fazer todo o processo que o nosso corpo precisa fazer, e você começa a ver um declínio no seu desempenho. Então, o nome disso é overreaching não funcional, ou seja, você conseguiu alcançar esse overreaching, só que ele não causou coisas positivas. Então, isso é o que normalmente a gente pode ter, é o overreaching não funcional. Só que o overreaching não funcional, geralmente, a gente vai conseguir resolver aí em uma semana, 2, 3, um mês no máximo. Como? Treinando menos, descansando um pouquinho mais, se alimentando bem, dando uma olhadinha na questão hormonal, às vezes está faltando ali algum hormônio para ajudar na recuperação, mas isso vai se traduzir geralmente em você não conseguir desempenhar bem, a você estar muito cansado, a você estar muito desanimado, não querer mais treinar. Uma pessoa que sempre gostou muito de treinar não quer mais treinar, o sono está desregulado, a pessoa não consegue dormir bem, dor muscular o tempo todo, aí você descansa 2, 3 dias, volta a treinar e mesmo assim não está rendendo, a perna está pesada, não está rolando, você provavelmente alcançou um overreaching não funcional. Só que aí é meio complexo, né? Porque pode ser uma questão de, cara, talvez a vitamina B12 está baixa. Talvez tenha alguma outra coisa que pode estar prejudicando aí. Então é legal aí, passa para o médico, faz um exame de sangue completo, geral, vê como é que está a questão hormonal, vitamina. Não resolveu, às vezes é legal, cara, troca de esporte por você fazia sempre corrida de asfalto, faz um pouco de trilha, vai pedalar, vai fazer musculação, vai nadar, vai fazer alguma coisa um pouquinho diferente, tira a cabeça por 1, 2, 3 semanas, porque se você continuar insistindo, muito provavelmente você vai aumentar o seu problema logo ali na frente. Overtraining é quando você continua insistindo com isso, continua insistindo, e aí, cara, um overtraining, se você realmente alcançar um overtraining, provavelmente você vai estar machucado e provavelmente é coisa de 6 meses, 1 ano para você conseguir recuperar. Só que é muito difícil que a gente chegue no overtraining porque ninguém aguenta chegar lá, poucas pessoas aguentam chegar lá. Quem que vai aguentar? Pessoas que é um nível assim, o cara que é um nível muito alto, pressão muito alta, o cara tem que treinar, o cara tem a vida inteira dele virada para isso, tem patrocinador reclamando, daí o cara vai construir, até chega um momento e ele fala assim, cara, vou sair do esporte, não quero mais isso aqui. E aí o cara realmente para. Esse cara tá em overtraining, mas para chegar lá é muito difícil. Então, provavelmente, o que a gente está falando aqui é um overreaching não funcional que, cara, 1, 2, 3, 4 semanas se resolve. Desde que você diminua seu treinamento, você se alimente bem, você durma bem, você verifique como é que está a sua questão hormonal e vitamínica. Então, tudo isso, acho que tenta deixar um resumo aí na resposta.
Pô, o que esse resumo aí foi sensacional, fenomenal mesmo. Pô, muito bom. Deu pra entender bem aí essa questão do de quando que ele é funcional e quando não é, e quando que entraria, né, no overtraining, que eu acho que não é o caso, né, imagino, né, da maioria das pessoas que estão ouvindo aqui, mas realmente, né, esse overreaching não funcional, assim, é algo que a gente pode, né, se encontrar, né, em alguns momentos, assim, né, e eu acho que de uma maneira bem prática, assim, uma coisa que a gente pode, talvez uma sequência, né, de que a gente pode adotar para a gente tentar ir escutando melhor o nosso corpo e fazendo essas mudanças para não deixar isso evoluir. Acho que a primeira delas seria o sono, assim, né? Pô, tu sentiu, né? Tudo isso que o Alex falou ali, que o treino não tá rendendo, pô, deu um descanso ali, ainda assim no treino seguinte, tipo, o corpo tá pesado, a perna tá pesada, não tá conseguindo ter o rendimento que tem, ou o corpo fica dolorido mais tempo que o normal. Cara, dá uma olhada como é que tá teu sono, assim. Se tá conseguindo dormir, tipo, 8 horas por noite, se não tá conseguindo dormir 8 horas por noite, é muito melhor você tentar dormir, que seja uma semana ali, você conseguir, tipo, ficar dormindo um pouco mais, assim, e aí depois você tenta, tipo, né, diminuir um pouco ali, 7 horas e meia, alguma coisa assim, tipo, de novo, do que você ficar insistindo e, pô, tô dormindo 6 horas pra conseguir encaixar ali minha corrida de 1 hora e meia, daí eu só durmo 6 horas, só que aí seu corpo não tá reparando da maneira que deveria, cara, aquele treino ali, ele tá praticamente em vão, ou, né, ou pior do que isso, né, ele tá te fazendo mais mal do que bem, assim, né, então eu acho que isso de escutar o nosso corpo, e primeira coisa, né, analisar, talvez o sono, né, que é o nosso superpoder reparador do corpo, assim, né, inclusive, eu fiz o último podcast que eu gravei com a Manu Vilaseca, né, que é uma baita corredora brasileira que mora na Espanha hoje, e ela falou que, cara, ela citou essa frase, assim, né, que se o sono fosse se fosse uma droga, assim, né, com certeza seria alguma coisa do doping. Se ela não fosse uma coisa natural, assim, ela entraria no doping, assim, porque todos os benefícios que vêm do sono, de melhora de performance, de recuperação, cara, é um negócio que ia estar no doping com certeza, assim, né, são muitos benefícios que uma noite de sono adequado traz pra gente, né, então, a minha dica seria, né, pô, primeira coisa, né, tá escutando, tá sentindo esses sintomas, assim, ver como é que tá teu sono, assim, né, e depois a gente começa a fazer algumas outras mudanças de diminuir, talvez, volume de treinamento, mas o sono eu acho que é algo fundamental, assim, pra gente conseguir manter evoluindo e não só estagnar e, né, o pior do que isso, e não começar, tipo, a deteriorar o nosso corpo, assim, né, não sei o que tu Sim. acha sobre isso, hein? Cara, eu estudei sono também para o meu mestrado, foi uma das pautas ali da minha dissertação, e até vou indicar para o pessoal aqui, tem um autor que é o Matt Walker, ele tem um livro chamado Por que Nós Dormimos, tem em português, e tem também um TED Talks dele no YouTube, 15 minutinhos, e ele, acho que se não me engano Sleep is our superpower, alguma coisa assim, sono é o nosso superpoder, alguma coisa nesse sentido. Procura lá, Matt Walker, Walker de caminhador, caminhante. Então fica bem fácil de achar. E ele fala muito sobre isso, sobre essa questão da reparação. Ele não fala especificamente para atletas, mas ele fala mais de saúde geral. E tem muitos estudos que eu vi, cara, a gente via assim que depende da pessoa, 7 horas já é suficiente, mas algumas pessoas precisam de 9, então é uma questão muito individual. Quem dorme menos, se não me engano, quem dorme de 6 a 7 horas, você ter uma soneca depois do meio-dia de 15 minutos pode ajudar bastante nessa reparação também, mas vai muito além dessa questão de recuperação que você falou, que eu concordo 100%. É uma questão cognitiva e você aprende menos. Se você hoje ler alguma coisa, estudar alguma coisa, você dormir mal, você vai reter menos. No dia seguinte, você já esqueceu mais do que se você tivesse dormido bem. Esse é um ponto. O outro ponto é doenças como demências, Alzheimer, elas estão muito ligadas à qualidade do sono da sua vida. E o sono, infelizmente, é uma coisa que você não consegue recuperar. Então, se você dormiu mal hoje, dormir amanhã não vai recuperar aquilo. Você pode se sentir melhor amanhã, mas o dano causado pela noite mal dormida já foi causado, já era. Então, isso acaba sendo um investimento do seu futuro, cara, uma questão de
de você ser uma pessoa independente por mais tempo, né? A gente tem muito remédio no mercado, então a gente consegue viver mais tempo, mas você vive dependente, você vive com Alzheimer, com umas doenças que você poderia ter evitado antes. Sei que tem um componente genético aqui, não é sobre isso que eu estou falando na parte que a gente pode evitar. Então, realmente acho que investir em sono, e se você for pensar, a parte do treino é a parte que é difícil. Cara, dormir é a parte boa, velho. Vai dormir mais, cara. Dá um Não precisa jeito fazer ali, se nada, né? vira. Literalmente. É isso, se vira. Se vira. Teve um momento, eu vou falar agora uma coisa que algumas pessoas vão me odiar, cara. Mas eu sempre acho que o sono de qualidade, ele não pode ser um luxo, ele é uma necessidade. E teve um momento da minha vida que eu entendi isso, foi quando eu estudei muito sobre o sono e eu decidi que eu não usaria mais despertador. Então, hoje eu uso o despertador em dias específicos, por exemplo, tenho treino no final de semana que tem que sair 5:30 da manhã, pô, daí eu coloco o despertador. Mas se não, eu deixo a janela semi-aberta e eu acordo com a luz do sol. Então, isso faz com que o meu corpo ele desperte sozinho na hora que ele acha que tem que despertar. E aí eu durmo lá às 7:30, 8:30 por noite, dependendo do quão cansado eu tô. Então, acho que se a pessoa conseguir, eu sei que nem todo mundo consegue isso em função de rotina e tal, mas se as pessoas conseguirem, acho que é bem interessante. E só para finalizar o negócio do sono aqui, vou dar mais uma dica, que é um aplicativo chamado Sleep Cycle, de ciclos do sono. Esse aplicativo, ele fica monitorando o seu sono, porque a gente tem como se fossem etapas de 30 minutos do nosso sono, que a gente vai para o sono profundo e a gente volta, a gente vai para o sono profundo e a gente volta. Se você está no sono profundo e você acorda, você vai acordar, sabe quando você acorda meio grog mesmo, não sabendo onde é que você está, cansado, parece que acordou e está muito difícil, é porque você estava no sono profundo, e aí você acordou. Agora, se você acorda quando você está lá na parte de cima da transição, ali você vai acordar disposto, você tem uma liberação hormonal diferente. Então, esse aplicativo ele fica monitorando isso. Então, você coloca um intervalo de 30 minutos para o seu sono. Então, coloca lá, cara, eu quero acordar, eu geralmente acordo aí entre 5:45, 6:15, mais ou menos por aí. Então, eu coloco entre 6:15 e 5:45. Nessa janela de 30 minutos, o aplicativo vai me acordar no momento que eu chegar nessa parte superior. Então, quando eu acordar, eu vou acordar mais disposto. E aí eu ficava pensando assim, putz, mas aí eu vou acordar, às vezes vou dormir menos, né? Se eu colocar sempre 6:15, é garantido que eu vou dormir até o máximo que eu posso. Só que às vezes eu acordava um pouco mais cedo e mais disposto, porque eu estava no momento certo no sono para acordar. Então, esse aplicativo Sleep Cycle, ele é bem legal para isso. Pô, baita dica aí. E é isso, eu acho que né, essa questão do overtraining, ela tá muito relacionada a isso, né? Escutar os estímulos, os sinais, na verdade, né? E os sintomas que o nosso corpo tá nos dando e saber e ser proativo, né? Em mudar algumas coisas, assim, pra gente não deixar isso evoluir, né? Sempre lembrando que realmente chegar num overtraining, né? Como o Alex falou, é algo muito difícil da gente fazer, assim. Geralmente está associado a essas outras pressões externas. É o cara que treina, né? No time de, sei lá, atletismo da Nike, né? Que os caras treinam Isso, junto isso. todos os dias e o cara tá lá, né? Tipo, É. independente se tá meio doente, se não tá sentindo bem, se não dormiu bem à noite, e aí isso vai, né, juntando e acumulando ao longo de meses, e aí vai gerando, né, várias alterações ali que demoram depois, às vezes, até mais de ano pra pessoa conseguir voltar, né? Então é um negócio muito difícil, mas, né, tem esse overreaching, né, não funcional aí, que realmente pode nos atrapalhar mesmo, nós aí que não somos, né, não temos todas essas outras pressões externas, e aí tá escutando o que o nosso corpo tá nos falando, é muito importante aí pra gente conseguir estar dando os estímulos e medindo da maneira correta. Claro, né, se tem a oportunidade de treinar com algum treinador, né, isso ajuda demais, assim, porque a pessoa tem experiência e vai saber o que é normal de uma adaptação que o teu corpo está fazendo e o que talvez é esse não funcional ali que está, na verdade, né, te atrapalhando mais do que ajudando, né? Uhum. Boa. É legal a gente lembrar, porque a gente fala assim, pô, só o pessoal, pô, elite, profissional. Só que, cara, alguém que treina pra uma maratona, pra uma outra maratona, cara, você tem um nível de treinamento altíssimo. Você se treina todo dia, é muitas horas. Isso exige muito do nosso corpo. Então, tá com a alimentação em dia, cara, é extremamente importante. E é o básico, cara. Frutas, legumes, isso é o básico. E aí, obviamente, uma nutricionista vai conseguir falar melhor. Mas uma coisa que é bem importante também, cara, vai fazer um exame de sangue uma vez por ano, porque os nossos hormônios eles têm variações muito grandes. Então, cara, treinar é um estresse gigantesco. Você correr uma prova de 50 quilômetros desequilibra tudo no seu corpo. Então, vai fazer aí, e tem gente que corre 3, 4, 5, 6 dessas por ano,
Pode fazer um teste lá de um exame de sangue uma vez por ano, porque isso vai te ajudar bastante. Lembrando que o nosso desempenho ele é dependente de quão bem treinado a gente está, mas também do quão descansado a gente está. Se você estiver muito bem treinado e descansado, você não vai conseguir desempenhar. E o contrário também, né? Se você estiver super descansado, mas não está bem treinado, você também não vai conseguir desempenhar. Então, para você ter, que é o tal do fitness fadiga lá do Training Peaks. Então, para você ter uma boa forma, você vai ter que ter o fitness, tem que estar bem treinado, e a sua fadiga tem que estar sob controle, senão você não vai desempenhar bem. Boa, vamos para o nosso próximo quadro? Bora lá. Inclusive, antes de gravar aqui o podcast, me atrasei aqui com o Natan, justamente porque eu estava treinando, tive um imprevisto de manhã cedo aqui, tive que treinar um pouco mais tarde. E tava meio nubladinho, assim, eu pensei, cara, hoje vai ser tranquilo para treinar às 9 da manhã. E errei miseravelmente, né? Então, quase fervi lá na rua, isso que era uma rodagem leve, né? Então, Natan, queria eu te perguntar agora, até a gente trocou, né, esse nome, porque a gente tinha como, tava como, qual que era o nome que a gente tinha de fatos polêmicos, né? Assunto polêmico, Assunto polêmico, isso. isso aí. E a gente decidiu mudar, porque primeiro que a gente não é muito polêmico, e segundo porque os assuntos que a gente trazia não estavam sendo muito polêmicos, então a gente resolveu trocar para rolê aleatório, que a gente vem aqui e fala uma coisa completamente aleatória, né? E eu acho que esse rolê aleatório é o que está acontecendo nesse momento que a gente gostaria de falar sobre. E o que eu mais ouço dos meus alunos, dos meus atletas nesse momento, é justamente a questão de calor. Então, e a gente estava conversando sobre isso e você falou que você já estudou isso, que você tem algumas referências. Então, para a galera que está treinando aí, às vezes treinando no calor, a minha pergunta é: treinar no calor tem algum benefício ou só dificulta o treino? Cara, tem alguns benefícios, sim. Inclusive a gente vê alguns atletas, né, de elite, principalmente da gringa, assim, fazendo o que eles chamam de heat training, né, que são os treinamentos de calor específico, né. Você vê o Kilian Jornet fazendo isso, você vê bastante, tipo, o pessoal treinando para Western States, que é uma prova que fica muito quente lá nos Estados Unidos, né, também, que eles fazem isso, que, pô, os caras entram numa esteira, agora é inverno lá, né, então, tipo, os caras na esteira, né, dentro de casa, e aí começam a colocar um monte de roupa de inverno, como se estivesse saindo na rua mesmo, e corre na esteira com essa roupa para elevar a temperatura do corpo, assim, né? E aí tem várias adaptações que o nosso corpo faz para isso, né? Tem a adaptação principal, que é de preparar o seu corpo para conseguir correr no calor, né? Então, se você passa ali, às vezes, né, os caras, o Kilian mora na Noruega, se eu não me engano. Se o cara passa ali o inverno todo, praticamente 4 meses do ano, treinando só naquele frio, treinando do lado de fora, o corpo dele, quando ele for disputar uma prova ali em junho, acho que é Western States, né? Uma prova no calor de lá, o corpo dele não vai estar adaptado para realmente conseguir performar naquela temperatura, né? Então tem essa primeira adaptação que seria realmente só de preparar o seu corpo para conseguir estar treinando, para conseguir estar performando na temperatura da sua prova alvo, né? Então essa é a primeira, né? Talvez a principal adaptação que a gente está querendo, né? E aí tem algumas outras adaptações que a gente enxerga também, alguns outros benefícios, né, para a nossa fisiologia que a gente vê que acabam, né, vindo também junto, né, desse treinamento de calor. O primeiro deles é o aumento do número de hemoglobina, que são aí o que vai estar carregando o sangue com oxigênio, né, direto para os nossos músculos, né, e a gente sabe que o treinamento, né, mesmo que seja 2 semanas fazendo, às vezes só uma sauna, pode ser o treinamento que eles chamam de passivo, né, que você não precisa estar fazendo o exercício, mas só lá de estar fazendo uma sessão de sauna 3 vezes na semana, durante 2 semanas, já a gente consegue enxergar algum aumento do número de hemoglobinas. E aí, se tem mais hemoglobinas ali no seu sangue, está chegando mais oxigênio no seu músculo também. E aí, isso está associado a uma melhora de performance também. E, inclusive, né, um fato curioso aí é que o aumento de hemoglobina é um dos mecanismos que a eritropoetina, que é aquele EPO, né, que o pessoal usa nos doping mesmo, é o que mais faz a eritropoetina ter realmente uma melhora da performance, assim, né? Então a eritropoetina faz isso, aumenta o número de hemoglobina. Então, realmente fazer um treinamento de calor é como se você estivesse, né, usando algum doping ali, porque aumenta a sua hemoglobina, a mesma coisa que acontece quando você toma o EPO, só que de uma maneira, né, segura e, né, lícita e natural também, né? Então tem esse é um dos aumentos, e ele aumenta também o volume de plasma sanguíneo, né? Que isso também está associado a VO2 mais elevados, né? Você tem uma eficiência aeróbica maior quando você tem um volume de plasma sanguíneo maior, né? Então o treinamento de calor, a gente vê isso
no curto prazo, esse aumento do plasma sanguíneo é na mesma semana ali, se você fez um treinamento de calor num dia, no dia seguinte você já tem um aumento do volume de plasma, ele não dura muito tempo, então se você fez uma vez e depois parou de fazer, no máximo 2 semanas ali ele já voltou pro volume que estava antes, assim, né? Mas se você continua fazendo esse treinamento, você consegue ter essa eficiência aeróbica, né? Você consegue ter um VO2 elevado, assim, né? Mais alto, por causa de um volume de plasma sanguíneo maior. Então, assim, essas 3 alterações, né, resumindo, a adaptação para você conseguir realmente performar na prova ali, né, na temperatura que vai estar naquele dia lá, é uma delas, e essas 2 outras, aumento do número de hemoglobinas e aumento do volume de plasma sanguíneo, né, são algumas coisas que acabam acontecendo no nosso corpo quando a gente treina no calor, né, e aí a gente tem esse atalho aqui no Brasil, né, que é simplesmente nessa época do ano, é sair qualquer horário do dia aqui no Rio de Janeiro, 6 horas da manhã já tá assim aquele fervo, então você saindo, né, para correr, fazer o seu exercício naquela hora, você já consegue ter esses benefícios aí, né, mas também tem algumas outras coisas que a gente precisa ficar atentos, assim, também, né, a esse treinamento, assim, que eu vou deixar tu falar aí um pouco mais aí, Alex. Então, na verdade, quando eu estudei um pouquinho isso, porque eu tive uma aula de uma pós-graduação que falava bastante sobre treinamento do calor, mas basicamente era para um atleta se adaptar para correr no calor. Então, o foco da aula não foi tanto em adaptações fisiológicas, e sim colocar o atleta para competir em condições de calor. E acabou sendo bem importante naquela época, porque a gente estava treinando para Paraty. Então, eu estava com o pessoal da Elite, ele que ia para Paraty, e aí a gente fez um treinamento. Daí chegou em Paraty, chegou a ser frio, choveu e tal, nem precisou. Mas o ponto é, a gente acabou estudando bastante. E tem umas questões de você fazer. Porque, por exemplo, assim, a Maíra mora em São Bento do Sapucaí. Lá não faz tanto calor assim. E a prova em Paraty, no Rio de Janeiro, no ano anterior, foi um inferno de quente, né? Então, a gente estava tentando preparar ela para chegar lá em condições normais. De dizer assim, cara, você não vai perder tanto com o calor. E, por exemplo, já a Ana Silveira, ela já treinava no calor do Rio, então ela não precisou dessa adaptação. Então são casos bem diferentes, né? Mas o que a gente fez muito com a Maíra foi pós-treino, ela saía fazer um treino e pós-treino ela entrava numa sauna. Então isso gera uma adaptação justamente para isso, para você estar em condições depois de competir no calor. Mas a gente nem estava tanto buscando assim condições fisiológicas para isso. Às vezes, assim, ouvindo você falar, pensa assim, putz, vou começar a fazer isso e tal. Mas, assim, eu penso que para a maioria das pessoas, principalmente atletas recreacionais, assim, que não buscam um altíssimo desempenho, cara, não precisa buscar isso, tá? Porque, acredito eu, né? Porque num treino, vamos colocar um treino intervalado, cara, você provavelmente não vai atingir o seu mesmo nível de intensidade. Então, você vai abrir mão de algumas adaptações para conseguir outras. Então, às vezes você vai falar assim, não, vou fazer 1 hora de rodagem leve. Cara, beleza, daí pode fazer no calor, tudo certo, porque você não precisa, a rodagem leve precisa ser leve, você não precisa atingir altas intensidades. Mas quando você fala de treinos de altíssima intensidade e tal, cara, busca um momento mais agradável, porque acho que você vai ter mais benefícios. Agora, se você já é um atleta de rendimento maior, já até não precisa nem ser elite, mas um recreacional que corre bem, que corre lá para ganhar, às vezes, categoria, talvez possa fazer uma diferença aí. E depende de onde vai correr, né? Porque o pessoal vai correr Cambotas, por exemplo, daqui 3 ou 4 semanas ali. Provavelmente vai pegar um calorzinho. Eu não conheço a região, nunca fui para lá. Eu não sei se lá tem um calor assim, mas provavelmente fevereiro não vai ser uma temperatura agradável. Então é interessante se testar também, correr um pouco em calor, porque vai ser uma situação de prova, né? Aí é bem aquilo que a gente falou no treino de força também, né, Alex? Tu pega alguém que nunca faz treino de força, aquele treino de força padrão já vai ser muito Verdade. bom. E aqui é a mesma coisa também, né? Pô, às vezes, né, você tá treinando e você tem vários lugares ali, vários aspectos da tua fisiologia que você pode melhorar, que você vai ter uma melhora de performance muito grande. Às vezes isso, o treinamento do calor é uma coisa que vai ter um resultado muito pequeno. Isso, Aham, pros caras da elite, isso faz muita diferença, porque total. eles estão assim, cara, querendo assim, micro percentuais de melhora para eles se destacarem, né, de um do outro. A Uhum. gente que não tá, né, nesse nível de competição, às vezes não faz tanto sentido, às vezes vão ter
ter outras abordagens que a gente pode trabalhar que vão estar trazendo um benefício melhor pra gente de um ganho, né, melhor de performance, né? Eu acho que isso que tu falou é fundamental, né? E isso mesmo, né, os caras lá da elite que fazem esse treinamento, eles não vão fazer um treinamento intervalado, né, na esteira com aquelas roupas lá, não, eles deixam pra fazer o treino leve, só pra estar ali pelo menos 1 ou 2 vezes na semana, eles estarem treinando o corpo deles a conseguir correr no calor, porque nos outros dias eles estão fazendo o treinamento deles no frio, né? Então isso acaba que, né, eles têm às vezes isso em favor deles, né? Eles podem escolher se eles querem treinar no calor ou não. Aqui a gente, né, nessa época do ano, a gente tá preso nesse calor o tempo inteiro, assim, né? Então, só se a gente sai pra correr de madrugada, mas aí no Rio tem outros riscos, né, também associados, mas aí tem essa questão também, né? Então, realmente, seria isso, né? Fazer, às vezes, algum treino ou outro ali no calor pra tentar ter as adaptações, mas, né, lembrando que não são adaptações que se mantêm geralmente no longo prazo, assim, né? E aí, às vezes, deixa pra fazer seus treinos mais intensos, né, num clima que seja um pouco mais confortável, que você vai conseguir terminar aqueles treinos. Às vezes a adaptação vai ser melhor do que você fazer no calor, ter as adaptações do calor, só que não conseguir terminar o treino de alta intensidade, né? Não, com certeza. Esse é o momento que eu acho interessante usar da esteira, por exemplo. Tenho que fazer um treino intervalado com repetições de 400 metros. Cara, e tá um calor absurdo. Cara, vai pra esteira, coloca o ar-condicionado, você quer alta intensidade, então se coloca em condições para isso. Não, mas eu vou correr uma prova que é em fevereiro e eu tenho certeza que vai ser calor. Cara, vai fazer seus treinos longos no calor, se expõe, sabe? Vai fazendo um mix disso, porque certamente pode trazer benefícios, como você falou. Às vezes o cara sempre se coloca em condições de conforto para treinar, chega na prova, é uma situação altamente desconfortável, o cara acaba abandonando por não estar preparado, até psicologicamente, para lidar com aquilo. Então, certamente, como você falou, às vezes no detalhe. Só que outra coisa importante aí que você falou faz o básico bem feito e deixa a firula, a pontinha lá da pirâmide, para quando isso realmente for necessário, só para quando o básico já estiver bem feito. Então, tá com o treinamento certinho, tá com a alimentação em dia, tá com o sono em dia, tá tudo certo, aí você vai pensar em treinar no calor, porque isso pode ser uma ponta que pode melhorar um pouco o seu resultado. Mas primeiro garante que a base da pirâmide está bem feita. Boa. É isso aí, então. Aí mais algumas dicas práticas aí para vocês conseguirem aí passar por essa estação do ano de uma maneira mais eficiente aí. Boa. E vamos para o nosso último quadro aí, Alex. Bora, vamos lá. Nosso último quadro, então, são as aplicações práticas aí. Quais são os resumos práticos que os nossos ouvintes podem aplicar aí na sua rotina, no seu treinamento, de acordo com esse nosso episódio aí hoje? Boa, eu vou sugerir para que as pessoas façam treino de força, e aí vou colocar três possibilidades aqui. Para quem não faz treino de força nenhum, cara, você faça um treino essa semana, nem que seja com o peso do corpo. Pô, mas eu não sei que treino fazer. Cara, faz agachamento, faz afundo, faz flexão, faz prancha. Fechou, já deu um treino. 30 minutos, 40 minutos, tá ótimo. Então, se você não faz nada, começa isso porque isso vai fazer diferença para você. Esse é o ponto. Se você já faz isso ou faz isso em casa, ou você vai para academia e faz treinos tradicionais de academia, de hipertrofia, faz um treino de força. Coloca lá bastante peso, faz poucas repetições. Mesma coisa, exercícios básicos, agachamento, afundo, leg press, coisas simples. E se você já faz treino de força, vai a terceira ideia. Inclui algum treino de potência, de você fazer execuções rápidas. Por exemplo, eu acho que um que é pouco agressivo, que é um bom para começar, é você fazer um salto no shot de baixo para cima, porque daí a queda, o cair para cima, entre aspas, ele não é agressivo, você tem um impacto baixo. Mas eu tenho medo de pular na caixa, coloca um step, então faz um salto pequeno, então tenta fazer essa questão de uma execução rápida com um salto pode ajudar bastante. De preferência filma, né? Porque esses daí dão uns vídeos legais, assim, né? No CrossFit, tem vários vídeos do pessoal tentando chutar, daí chuta a beirada da caixa e cai do outro lado, assim. Aí pelo menos se você não conseguir, tem um vídeo aí pra gente se divertir depois. Isso dá pra viralizar e um Reels. Dá pra viralizar, isso aí, estratégia. Boa. E a sua sugestão aí da semana, qual é? Não, cara, eu acho que assim, eu concordo com essas duas aí, eu acho que isso faz total sentido, é isso que a gente falou de fazer essa parte básica, né, bem feito, assim, e antes de colocar as firulas em cima, né, e talvez essa parte do treinamento de calor, assim, eu acho que, né, o treinamento de calor
em si ele se enquadra já nessas firulas, né? Não tem a necessidade de a gente estar fazendo ativamente aqui no Brasil, assim, né? Nessa época do ano. Mas, assim, se você quer pelo menos um treino que vai te dar um pouco mais de dificuldade, talvez simulando aí os quilômetros finais de uma prova, pô, sai para correr aí quando tiver um pouco mais quente, assim, se for o seu treino mais leve, que você vai conseguir replicar um pouco daquela experiência de estar naquela parte mais final da prova, quando o seu corpo está cansado, e talvez o trabalho mental, né, além de todos esses outros benefícios fisiológicos, né, que a gente falou, o trabalho mental vai estar acontecendo ali também, né, então tem isso, só que, claro, né, não faz todos os teus treinamentos, né, nessa hora aí mais difícil, deixa para fazer um deles ali, ou o seu treino longo, ou um treino, né, de recuperação mesmo, que você vai estar num ritmo mais devagar ali, que eu acho que isso você vai colher os benefícios dessa exposição ao calor, que todos estamos colhendo, né, querendo ou não, nessa época do ano, e você vai conseguir performar também nos outros treinamentos de mais alta intensidade. Né? Excelente, é isso mesmo. Posso dar mais um desafio? Vai lá, vai. A pessoa que acha que não dorme o tempo suficiente, dormir 30 minutos a mais por dia essa semana. Essa é uma boa, hein? Que é cheio de tarefinha de casa, a galera vai ficar hoje, hein? Ninguém vai voltar aqui do episódio da semana que vem. 3 tarefinhas de casa. Os caras querem que eu treine um monte, querem que eu durma mais. Treino no calor, treinos de força e dormir ainda, pô. Isso, eu não vou mais trabalhar, não. Sacanagem. Mas é isso, cara. Eu acho que finalizamos o episódio aqui, deu pra falar bastante coisa e a gente vai colocar aí no Instagram aí do Treino Tropical, então, fazer uma votação. A partir do momento que sair, que for ao ar esse episódio, entra lá nos nossos stories e vota aí no seu nome favorito aí, se vai ser TNT, se vai ser Trail Lab ou se vai ser Trail Coffee Lab. E aí vota no seu favorito aí. E é isso, obrigado. Quem gosta de café vai votar no Trail Coffee Lab, né? Com certeza. Certamente, E é isso, brigadão aí por acompanhar, brigadão aí, Alex, pelo papo, foi muito bom. Valeu, Natan, brigadão, cara. Boa semana é pra nós, bom 2025 pra nós. Estaremos lá em Cambotas, hein? Isso aí, Cambotas, estamos juntos. Valeu, galera. Beleza, valeu. Muito obrigado por ouvir mais esse podcast. Se você curtiu, por favor, nos avalie com 5 estrelas no seu aplicativo de podcast. Isso nos ajuda muito a ser encontrado por mais pessoas que estejam procurando conteúdos como esse e contribui para o crescimento do trail no Brasil. Se quiser nos acompanhar no Instagram, é só pesquisar por Trail Tropical Podcast e nos vemos por lá. Até o próximo e se divirta nas montanhas.